brasileiro, né? Os livros que o humilde blogueiro comprou. Tá? Temos aqui 2 livros. O primeiro aqui, do Gessé Souza, A Classe Média no Espelho. Sua história, seus sonhos e ilusões, sua realidade. Tá? A gente já comentou aqui em outros momentos, principalmente quando a gente falou aqui sobre a classe média especificamente, a gente colocou algumas ideias aqui desse livro do sociólogo Gessé Souza. Grande parte do livro, né, é aquela coisa de buscar. A gente percebe no livro dele um esforço de buscar o específico da classe média brasileira. A classe média é um fenômeno do capitalismo, é um fenômeno, digamos assim, global, né, do capitalismo, mas ele está buscando, ao buscar aqui a moralidade da classe média, a construção da classe média brasileira, e depois ele tem uma segunda parte onde são entrevistas, né, as trajetórias de vida, aqui do Sérgio, do Antônio, Renato e Roberto, Caio, aí vários nomes, para depois, no final do livro, ele fazer uma conclusão, a classe média em tempos de capitalismo financeiro. Tá? Claro que ele vai buscar aqui as origens, o que é específico da classe média brasileira, na questão da ordem escravocrata e o surgimento dos agregados à Casa Grande, tá? Vamos dizer assim, de uma casta social ali mediana entre a Casa Grande e a Senzala, os chamados agregados, né? E depois, como com o fim da escravidão, esses agregados, vamos dizer assim, nutriram essa profunda repulsa ao trabalho braçal, tá? E o anseio da busca da cultura, do capital simbólico, tá? Com uma forma de se diferenciar do trabalhador braçal. Tá? Essas são as origens que ele vai colocar assim, da moralidade da classe média, e ainda associado ao fenômeno do patrimonialismo, esse fenômeno brasileiro do patrimonialismo, de não conseguir distinguir bem o que é público e o que é privado, né? E tornar aquilo que é público patrimônio pessoal, privado, né? Essa perda, essa confusão entre o público e o privado, que é o fenômeno do patrimonialismo, é um outro fundamento aqui da classe média, né, que ele vai buscar. E a terceira coisa que é interessante que ele vai buscar é uma espécie de industrialização sem indústria que ocorreu no Brasil, né? A gênese da classe média brasileira, o advento do capitalismo industrial, mesmo com o projeto de desenvolvimentismo brasileiro, sempre o que a gente pode chamar de industrialização sem indústria, o capital industrial nunca teve realmente o poder político, a hegemonia política. Sempre foi os setores agrários, né, que tiveram a hegemonia política aqui no Brasil. Talvez o último momento, aí a coisa do milagre que a gente está falando, de uma classe média associada ao desenvolvimento industrial, foi com o milagre econômico brasileiro, da ditadura militar, que surge uma classe média, ali vamos pegar o exemplo da industrialização de São Paulo, indústria metalúrgica, ali o ABC, a região do ABC, aqui na Grande São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, ABCD, até Diadema, e o surgimento de Lula, as grandes greves do ABC e o surgimento do PT. Tá? Essa classe média que foi traída, porque com o fim do milagre econômico, essa classe média se proletarizou. Tá? O sonho dessa classe média, com a herança do patrimonialismo, o horror ao trabalho braçal, o horror a pobre, associado a escravo, toda aquela coisa que trouxe do passado, tá? Construiu aquilo que vai ser essa mitologia do viralatismo. Tá? Isso é um país que não dá certo. Nunca vai dar certo esse país. Tá? É o viralatismo. E daí essa classe média que surge com o milagre econômico brasileiro, que vai flertar com o estilo de vida americano, o American Way of Life, sociedade de consumo, que começa a entrar no Brasil com o milagre econômico brasileiro. Tá?
nunca me esqueço, né, quando surgiu o Play Center aqui em São Paulo, aqui na Marginal Tietê, imagina, coisa mais provinciana. Na Marginal Tietê, o Play Center era visto assim como o equivalente à Disneylândia. Então, a classe média ainda ao Play Center, aqui na Marginal Tietê, aqui do lado da Marginal Tietê, próximo ali à Zona Norte, aqui em São Paulo. Então, a classe média provinciana, mas com aquele ódio, né, contra o próprio país, aquela coisa do viralatismo. Esse país nunca vai dar certo. E aí que ele vai buscar todo esse ódio em relação ao trabalho braçal, o patrimonialismo, vai criar um match. Essa que é a segunda parte interessante, que é a entrevista que ele vai fazer com membros da classe média, históricos de vida, com o capitalismo financeiro, que vai dominar aqui a época, os anos 90 e agora esse século. Porque esses trabalhadores não querem trabalhar, na verdade, eles querem fugir do trabalho. Então, é um trabalho imaginário, simbólico, coachings, meritocracia, empreendedorismo. Então, você vai ver toda uma casta de gerentes, de CEOs, administradores, pessoal que, no fundo, tem horror à planta da fábrica, que tem horror ao trabalho, e vive nesse mundo simbólico, imaginário da gestão, tá? Então, as cabeças de planilha, o mundo das planilhas Excel, de criar esses mundos de PowerPoint e tudo mais, em reuniões de CEOs, coachings, e todo esse mundo que é uma profunda aversão ao trabalho, tá? Essa coisa especificamente da classe média brasileira que o Gessé Souza consegue trazer nesse livro, que é o grande mérito, né? É que tudo isso vai convergir no antipetismo, né? Que é o momento que o livro foi lançado aqui, né? Que foi aqui esse livro é de 2018, né? 2018, tempos negros, né? Tempos sombrios ali pós-golpe da Dilma, 2018, o paraquedista lá vai ser eleito, né? O capitão da reserva, o valete paraquedista, lá como diz o Roberto Amaral, vai ser eleito tal, e é nesse momento o match que vai encontrar, né? O match que vai ocorrer. E é interessante isso, você vai falar que o Moro, ele foi treinado pelo Departamento de Estado, curso lá nos Estados Unidos, que legal, né? Porque aqui no Brasil nada funciona, tem que ver um juiz que foi treinado nos Estados Unidos para fazer a limpeza aqui contra a corrupção no Brasil. Então é interessante buscar a raiz, né? Como um sociólogo, né? Essas coisas não surgiram do nada. Está lá na ordem escravocrata, que não foi redimida, não foi resolvida, assim como a questão militar no Brasil. São as duas feridas abertas, que não é da América Latina, é do Brasil. Né? As veias abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, estou parafraseando aqui Eduardo Galeano, mas é as feridas abertas aqui do Brasil, no que a guerra híbrida se aproveita, tá? Para criar cismogêneses e tudo mais, essas coisas que não são resolvidas na sociedade. Então, ele mantém ainda a cabeça da classe média, elevador de serviço da empregada, elevador social, Casa Grande e Senzala, ainda essas coisas de prática a gente sabe que continua. Então, é bem interessante esse livro, vale a pena, principalmente pelas entrevistas aqui, as trajetórias de vidas aqui da classe média. É bem interessante. E temos aqui o segundo livro, A Cultura da Interface. Isso é bem interessante, a cultura da interface. Está aqui, que de alguma forma, olha, conecta aqui com a questão da classe média, viu? É interessante. Isso daqui da classe média. Que é o seguinte, que a gente pode falar, a questão da interface, esse livro é interessante, que ele dá uma espécie de história social do desenvolvimento da interface. Tá? A interface que a gente sabe, né, uma interface gráfica, o mouse, o conceito de janelas, os ícones, isso